Ela falou o seguinte: meu marido e meus filhos congregam em outra igreja e eu continuo na antiga. É errado eu não querer acompanhá-los? Essa é a pergunta da irmã. É interessante a pergunta dela, né? O... Mas a gente tem que avaliar alguns pontos. Primeiro, por que que eles saíram da igreja? Né? Por que que o seu marido saiu da igreja e os filhos acompanharam? Segundo, por que que você continua, né? O que te faz continuar na antiga? Devem ser avaliados esses pontos. E a outra questão se a gente abrir a Bíblia, nós leremos em Josué, capítulo 24, versículo 15, ele dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está trazendo, né, ele está deixando claro uma unidade, uma união. Ele está deixando claro um prazer que ele quer ter com a família, de irem juntos à casa de Deus, de irem juntos até a presença do Senhor. Naquela época, né, de irem ali nas cerimônias, fazerem os sacrifícios juntos, obedecerem a palavra do Senhor como família, juntos. E isso significa que nós não podemos, uma família estar dividida no que diz respeito a congregar, a estarem juntos em uma congregação. Você pode falar, não, a gente serve a Deus e cada um para o seu lado, tá ok, né? Não tem nenhum problema, não há nenhum tipo de problema, eu sirvo a Deus na minha igreja, o meu marido na dele. E aí tem casos também que já vi que a esposa vai para uma igreja, o marido vai para outra, os filhos vão para outra. A gente não vê unidade, a gente não vê união, a gente não vê uma família unida, saindo junta, né? Todo mundo junto ali para louvar a Deus, para adorar ao Senhor. E aí, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz um dos requisitos para ser obreiro, não sei se seu marido é obreiro, mas todos nós, tendo cargo na igreja ou não, somos obreiros, todos nós, porque todos nós temos a missão de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. E aí ele escreve, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aqui, quando ele fala de governar, ele não está falando de uma tirania, eu mando, todo mundo obedece. Não, ele está falando de manter uma família unida, de manter uma família junta, louvando, adorando ao Senhor, nos caminhos de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. E aí um outro ponto, pastor Ailáucer, nisso também, é que o marido, sendo o cabeça, né, do lar, sendo o cabeça da família, não há nenhum sentido da esposa estar congregando sozinho em uma igreja, enquanto o cabeça e os filhos, o cabeça no sentido de orar, de interceder, de ensinar, de cuidar espiritualmente da família, está numa outra igreja, né, pastor Eglausa? É o que você falou. Existem vários pontos a serem avaliados. Mas não é agradável essa divisão, né? A pessoa pode até pensar, mas todos nós somos cristãos. Ninguém se desviou. Graças a Deus que ninguém se desviou. Mas é muito bom quando uma família anda junto, vai junto para a mesma igreja. Então, às vezes fica uma queda de braço por causa disso, por causa simplesmente de opiniões.
contrárias, né? Divergências. E aí, você pode até dizer, mas aqui em casa ninguém está brigando por isso. Ficou decidido assim. Eu vou para a minha igreja e eles vão para deles. Ninguém está fazendo uma queda de braço. Mas tenha certeza que mais dia menos dia isso vai acontecer. Então, assim, os dois têm que sentar, conversar, a família tem que sentar, conversar e ver por que saiu dessa, por que continuou naquela e decidirem, orando também, em primeiro lugar, aonde vão ficar. É mais interessante que seja feito dessa forma, né? Aliás, eu acho que família é uma equipe. Tem que haver diálogo. Pastor Henrique acabou de dizer, o homem, o cabeça do lar, a mãe também que ajuda, que é auxiliadora, os dois, né? Marido e mulher tem que cuidar da casa, tem que administrar a casa sem tirania, sem mão de ferro, né? Ainda mais quando tem filhos, aí os filhos vão crescendo e a gente tem que dialogar. Isso é muito importante. Queridos, tem que dialogar. É lógico que existem situações em que nas quais os pais vão decidir e os filhos vão ter que aceitar. Porque a autoridade de pai, de mãe, é algo indiscutível. Mas eu falo do diálogo para várias outras coisas. Porque tem pais que também só pensam, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse assunto da congregação, esse assunto já me leva para outras coisas também, Henrique. Porque existem pais que querem ser muito amigões e aí esquecem de exercer autoridade. E existem outros casos também aonde os pais só exercem a autoridade e não ouvem seus filhos. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio em todas as coisas, em todas as decisões a respeito da família, tudo que tem que ser feito. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E a gente encontra isso na oração e na palavra, né? Essa é a minha opinião a respeito de um assunto como esse. É verdade. E é interessante o ponto que você colocou sobre a esposa como auxiliadora. Como é que a esposa vai exercer o papel de auxiliar, de ajudadora, né? Quando Deus cria a mulher, ele cria colocando ela em um papel de ajudadora confiável, alguém que se confia para auxiliar, para ajudar, para apoiar. Ou seja, a mulher né, ela tem um papel em que Deus colocou, em que Deus a colocou como confiável. Né? Quando Deus criou a mulher, ele estava pensando o seguinte: eu vou criar alguém que eu confio. Ou seja, a mulher tem a confiança de Deus para auxiliar, para ajudar o marido a governar sua casa com amor na palavra do Senhor. E aí, como é que você vai poder, né, exercer este papel de confiança, né, que Deus te confiou, congregando em um outro lugar, congregando em uma outra igreja, indo aos cultos separado do seu marido, dos seus filhos? E quantas pessoas, quantas mulheres gostariam de ir à igreja Com o marido e os seus filhos? E, Henrique, né? deixa eu dizer uma coisa. Você só me desculpe interromper, mas é algo importante que às vezes a gente sempre fala assim, né? Eu não me preocupo com o que pensam sobre mim, com o que falam de mim. Exato, nós não devemos nos preocupar. Se nós estamos com a vida no altar, tá tudo certinho, Deus conhece os nossos corações. Mas já parou para pensar que um marido chegando numa igreja sozinho com os filhos pode escandalizar os outros irmãos que podem pensar tantas coisas? Nossa, será que a esposa dele está desviada? Nossa, será que os dois estão se separando? O que está acontecendo? Da mesma forma, uma mulher chegar na igreja sozinha, né? Traz esses pensamentos também. E, como você acabou de falar, quantas mulheres que desejam ir a uma igreja com a sua família, que estão orando, que estão lutando aí nas madrugadas, ainda não conseguiram isso, né? É verdade. Para finalizar, o versículo de Colossenses 1:4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Na semana passada a gente comentou a respeito deste versículo, e aqui ele diz, pois temos ouvido falar, e quando ele coloca temos ouvido, não é somente Paulo que escreve Colossenses 1:4, ele deixa claro que
várias pessoas estão ouvindo falar a respeito da fé daquele povo. E aí a gente também tem que se preocupar. O que estão ouvindo falar a respeito de mim como marido, como pai, de você como mãe, como filho, como filha? O que estão ouvindo falar a respeito de sua família, a respeito de seu casamento? É bom nós pensarmos nisso, como a pastora Glaucia acabou de colocar. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, falando a respeito da palavra de Deus, respondendo também a pergunta do nosso ouvinte. Se você quer comentar a respeito deste assunto, nós estamos postando em nosso canal no YouTube. E você pode deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e também enviar a sua pergunta para cá, que aí cria temas para a gente estar postando em nosso canal. Deus abençoe.